Bem-vindo à primeira edição do Chainless Talk. Essa é a nova série de conversas da Chainless com especialistas do universo cripto e Web3, realizada no nosso canal do Discord. Para começar, recebemos Michel Mendes, contador, criador de conteúdo e fundador de duas iniciativas importantes no ecossistema cripto. A Tokeniza, uma infraestrutura Web3 que conecta ativos reais do Brasil ao mercado global de forma 100% on-chain, e a Blue Consult, um escritório pioneiro em contabilidade voltado ao mercado cripto. O tema da conversa foi IN 1888 e IN 2180 na prática. Um papo essencial para quem investe em cripto e quer entender como se manter em conformidade com as exigências da Receita Federal. A IN 1888, na verdade, ela vem sendo modificada algumas leis depois disso. A lei original, na verdade, é a IN 1889, mas assim, ninguém conhece por IN 1889, porque ela saiu quase que alguns meses depois e alterou muita coisa na IN 1888 original. E depois disso veio a 21, me falhou agora, veio a outra IN, que também fez alterações nessa, veio a lei, até o Markowitz acabou de citar aí a 14754, que trouxe alguma luz sobre também como ficaria essas transações. E basicamente, hoje a gente tem dois cenários, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. O que acontece? Imagine que o mundo cripto, vocês têm lá diversas carteiras e exchanges e corretoras e protocolos que vocês acessam e tal. O que acontece? Imagina que cada caixinha dessas aqui é um desses locais que vocês acessam. O que acontece? O governo, em determinado momento, ele trouxe a seguinte informação: olha, independente do que aconteça lá, eu vou entender a tributação de acordo com o local que você vai realizar os seus lucros. Ou seja, se você realizar os seus lucros no Brasil, você vai, ou melhor, não necessariamente lucros, tá? Se você realizar as suas vendas, que o governo chama de, me falhou, as suas alienações, se você realizar as suas alienações no Brasil, você vai ter uma regra específica. Se você realizar ela em qualquer outro lugar que não seja no Brasil, que ele chamou de exterior, então na verdade é qualquer coisa que seja fora do Brasil, você vai ter outra regra, tá? E aí dessa forma, ele pega essas carteiras e não diz, e aí isso é um pouco dessa lei mais recente, a 21, a 14754, ele não diz onde é que tá tudo isso que a gente faz todos os dias. Que, pô, eu sei que você tá lá aqui você tá usando a Exchange X, aqui você tá usando sei lá, o protocolo que você tá usando uma DEX específica, aqui você tá usando, tá participando de um airdrop com alguma carteira, aqui você tem uma carteira que é custodial, aqui você tem uma carteira que é não custodial, e cada uma num país diferente, e você não sabe onde é que tudo isso está. E aí, para o governo, imagina só que o objetivo do governo é, claro, que as pessoas declarem e tenham a vida organizada, que eles saibam sua evolução patrimonial, mas ele sabe que se ele dificultar demais esse trabalho, as pessoas não vão declarar, elas vão embora. De certa forma, elas chegam no momento que as pessoas pensam mais ou menos assim, cara, não dá mais para seguir com esse tanto de coisa que eles estão me cobrando. Vou desistir disso aqui e não vou declarar. Basicamente é isso. E aí o que o governo então pensou? Pô, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para alienação. Se alienar no Brasil, 35 mil de desconto. E aqui tem umas peculiaridades bem específicas, que no Brasil você tem 35 mil de isenção por mês, que é muito, tá? 420 mil reais por ano, isso aqui abarca grande parte do mercado. No Brasil, você tem também a IN 88 facilitada, tá? Já vou explicar melhor o que é isso aqui. Enquanto que
No que está fora do Brasil, tá, ainda tem outra coisa importante aqui. Aqui você pode fazer o seu GCAP mensal, tá? E o que está fora do Brasil não tem isenção, sem isenção, ou seja, 15% sobre qualquer valor, tá? Não há isenção sobre qualquer lucro, é 15%. Além disso, você tem que IN 88 sobre todas as transações, sobre todas as transações acima de 30 mil de volume. Mas você tem um benefício aqui, que é compensar lucro, compensação de prejuízo. No que está fora, você consegue compensar seu prejuízo. Então, tomei um golpe, perdi um dinheiro X ou Y e tal, eu consigo compensar de alguma forma o que está no exterior. E aí cabe a cada um pesar o que faz mais sentido. O que a gente tem visto aqui cada vez mais? E o que está no exterior não vale a pena. O benefício de estar no exterior é muito menor do que o benefício de estar no Brasil. Porque basicamente você tem aqui a compensação de prejuízo. Só que, de certa forma, o que você perde nas outras movimentações é muito superior. A não ser que você tenha tido um prejuízo realmente muito grande, seguido de um lucro muito grande que você possa usar um para compensar o outro. É uma situação muito específica. Então, como é que a gente faz nessa situação? Foi até onde eu cheguei na Chainless, foi descobrir a Chainless através disso, e que assim, facilitou absurdamente a minha vida. Foi pensar o seguinte: bom, se eu tenho que encontrar esse meio do caminho, vamos dizer assim, se eu preciso, de um lado, estar no Brasil, e de outro lado, eu quero continuar fazendo isso aqui que eu sempre fiz, estou até pegando uma logo aqui para colocar para ilustrar para vocês. Então, o que a gente precisa fazer? Eu coloco a Chainless aqui no meio, porque ela me dá essa conexão aqui que eu preciso, e atende à minha necessidade de estar no Brasil. Entendeu? Então imagina que eu tenho todo esse lado aqui, ó, toda essa parte aqui, eu consigo trazer ela para uma realidade que me atende. Acho que a melhor expressão é essa. Eu trago para uma realidade que me atende, que posso continuar fazendo o que eu sempre fiz, do jeito que eu sempre fiz, usando os protocolos que eu sempre usei, e quando chegar o momento que eu preciso realizar isso, eu não passo isso aqui por uma exchange, que é o caminho normal das pessoas. O que as pessoas normalmente fazem aqui? Bem aqui, passa por uma exchange com Pix, tá? Isso aqui é bem normal. Deixa eu até colocar um quadradinho aqui, ó. O normal é que as pessoas passem por um exchange com Pix, tá? E ao passar por essa exchange com Pix, sem perceber, você tá caindo nessa regra do exterior. Por quê? Porque essa exchange com Pix, por ser estrangeira, ela obrigatoriamente, tá? Ela tem que usar aqui um provedor de pagamento, que é um provedor de Pix. E esse provedor de Pix aqui no meio do caminho, que é até chegar em você, o que ele está fazendo aqui no meio do caminho? Ele está levando para a Receita Federal a informação de todas as pessoas que fizeram esse tipo de transação. Por quê? Aí entra de novo essa legislação aí, tanto a IN 9, eu não vou saber agora se foi na última IN, não vou saber de cabeça se foi na IN 2180 ou se foi na Lei 14754, eu acho que é na 2180, tá? Que ele trouxe a seguinte informação: eu quero saber tudo o que aconteceu, algo mais ou menos nesse sentido, tá? Quero saber tudo o que aconteceu aqui nessa exchange, para que eu possa saber o que aconteceu aqui e poder verificar de fato os dados, os bens, a evolução patrimonial dessa pessoa. Então, como é que eu posso fazer isso?
eu monitorar tudo isso que está aqui fora seria extremamente difícil, custoso e talvez não traria o resultado. Se eu for para essa exchange aqui, eu vou fechar o Brasil de um mercado e essa exchange não vai me atender. E não vai atender por um simples motivo. Ela vai falar: olha, não vou prestar as informações. Prova disso é que já teve questões judiciais em outros países, já teve CEO de exchange preso e tal, e eles não entregam essas informações. Porque passa também por uma parte da exchange ali de assim: poxa, eu atendo a legislação do país X. Por que o país Y está me pedindo essas informações e eu não sou obrigado a entregar? Então eles entram nesse problema aqui e a Receita Federal preferiu não entrar nesse problema. Então o que ela falou? Se esse provedor de liquidez aqui, de Pix aqui, ele precisa ser um brasileiro e ele não trabalha com cripto, ele está simplesmente recebendo uma informação de um parceiro dele no exterior falando: olha, deposita 5 mil reais no Pix do fulano de tal. Ela foi e criou um grupo de trabalho, e é esse exatamente o nome, tá? A Receita Federal criou um grupo de trabalho, eles chamam de GT. GT é de uma parceria de provedores de pagamento e Receita. E basicamente é uma GT de cooperação, na verdade. De cooperação entre provedores de pagamento e Receita. E a Receita Federal chegou nos provedores de pagamento a algo mais ou menos assim: olha, vocês me informam as transações que vocês recebem, eu não vou rastrear um chain que está acontecendo, eu só quero saber se quanto o fulano sacou em Pix da corretora A, B ou C. Então, esse lado aqui, vamos poder chamar assim, esse lado exterior, ele ficou muito caro para se trabalhar. 15% sobre qualquer saque, basicamente, ou fazer absolutamente 100% das ienes extremamente correto, respeitando os volumes, transação a transação, para que você possa compensar um prejuízo, pagar 15% somente sobre o lucro, mas ainda assim é sobre qualquer lucro, me parece muito custoso. E aí a gente encontrou, foi onde a gente estava falando ali que eu cheguei na Chainless, a Chainless é uma empresa brasileira. Por ser brasileira, ela se encaixa na regra de estar no Brasil. E por estar no Brasil, a Chainless ela vai fazer já o serviço de N1888. Nem conversei isso anteriormente com eles, mas eu sei por ser uma empresa brasileira e tal, ter CNPJ, enfim, a Chainless vai prestar essa informação de N888, por isso que eu coloquei aqui N888 facilitada. Então a IN está facilitada aqui porque a Chainless presta essa informação. Você, como brasileiro que está utilizando a Chainless, você não vai precisar prestar essa informação da IN do que foi transacionado aqui dentro. E você ainda se encaixa na isenção de 35 mil reais por mês. São basicamente, você pode rodar o mundo Web3 ali à vontade. E quando você voltar, você pode ter aí 420 mil reais por ano, né, desde que respeite o limite dos 5 mil por mês, para realizar sem pagar nenhum tipo de imposto. O que passar disso, você vai pagar 15% sobre o lucro e vai pagar via GCAP mensal também. A perda do lado de cima ali fica exclusivamente por conta da compensação de prejuízo, que do lado de cima a gente não tem isso diretamente na lei. Então, se você pagou um imposto lá fora, se você tomou algum tipo de prejuízo, enfim, você não vai poder compensar esse prejuízo. Mas acredito que vale a pena, mesmo não compensando esse prejuízo. Tá? Então, esses os motivos que me levam a crer aí que a gente está no melhor caminho, que simplifica esse processo. Infelizmente, eu vejo que ainda não é a maioria das pessoas que está se preocupando com isso, tá? Não é a maioria das pessoas que está se preocupando com isso. A Receita Federal vai chegar no momento, e aí é uma opinião minha, mas é uma opinião bem embasada. Vai chegar um momento que a Receita Federal vai exatamente nesse provedor de Pix aqui, tá?
esse provedor de Pix aqui, ela vai puxar essa lista aqui, ó, e ela vai falar algo mais ou menos assim, falar, olha, todo esse pessoal aqui que estava sacando da corretora A, B ou C via Pix, e se eu sei que é corretora e que é internacional, então você está me devendo 15% sobre o lucro. Então, deixa eu puxar a sua iene. Você não tem iene, então pressupõe que 100% desse valor sacado aqui é lucro. E a Receita Federal pode cobrar 15% sobre os valores dos saques que aconteceram aqui. Beleza? Então, muitíssimo cuidado com isso. Minha opinião, a fiscalização vai começar por aqui. É a parte mais fácil, mais simples. Essa parte aqui não carece de, de entendimento, de treinamento, nada disso. Isso aqui é rotina para a Receita Federal. Pegar lá dados de um provedor de qualquer, analisar os clientes e cobrar eventuais coisas. Isso aqui é rotina da Receita. Ela fugiu do imposto de renda dos criptoativos de certa forma e ainda assim conseguiu fazer com que esses criptoativos fossem taxados aqui na ponta. GTXNet, boa noite. 15% da diferença a mais ou do total assim? Não, é 15% do lucro. Isso aqui, o bicho pega nisso aqui. Olha só a situação. Deixa eu puxar aqui rapidinho para responder o GTXNet ali. Olha só, imagina que você tem uma venda qualquer de 35 mil reais, tá? Mas eu vou colocar aqui de 40 mil reais. Você vendeu 40 mil, só que o custo disso foi 28 mil, beleza? Ou seja, o seu lucro aqui, ó, fica igual a 12 mil. Então você vai pagar 12 mil vezes 3 vezes 0,15. Vai pagar 1.800 reais aqui, tá? Então aqui você teria, por exemplo, 1.800 de imposto. Beleza? Então, passou de. E aí tem até uma coisa interessante aqui. Imagina só esse cenário. Você foi lá e fez uma venda de 35 mil. Independente do que aconteceu aqui, ó, vamos supor que seja os mesmos 28, deu 7 de lucro aqui, daria aqui 8.500 de imposto, mas o imposto é zero. Por quê? Porque não passou de 35 mil, ficou no limite dos 35 mil. Mas esse mesmo cenário, olha só que coisa louca aqui, ó. Esse mesmo cenário dos 35 mil, e o sistema ele é bem ajustado nisso. Você põe 35 mil e um centavo, por exemplo, ele já entraria aqui que você tem 7 mil e um centavo aqui, tá? 7 mil e um centavo de lucro, e esse 7 mil e um centavo de lucro, 15%, vai dar lá os 7, 10, 500, né? Não, não. Isso, 10.500 de lucro, tá? De imposto a pagar. Espera aí. Dá 7 mil, né? 7 mil vezes 15% dá 700. 1.050 de lucro a pagar, tá? Aí vai dar um centavinho aqui, se eu não tiver errado a conta, mas não errei não. Deixa eu ver aqui, 7 mil vezes 0,15. É isso mesmo, 1.050. Vai dar aqui os 1.050. Então, cuidado nesse GCAP aqui, que se você passar um centavinho aqui, já ativa a cobrança de imposto. É um gatilho mesmo. Passou de 35 mil, ativa o gatilho. E aí a base de cálculo é o lucro, tá? Independente dos valores. Pois não existe ainda isso na lei e já está pronto na próxima lei. Na próxima lei vai ter uma coisa, eles vão mudar o nome, tá? Porque eu não sabia, a lei não pode trazer, ou tem que evitar ao máximo trazer jargões em inglês. Mas é uma ideia de um KYW, é um Know Your Wallet, onde vai permitir que, uma vez que um brasileiro faça o KYC daquela carteira, ele possa considerar aquela carteira como sendo nacional. Por quê? Porque eu sou um brasileiro, estou dizendo que essa carteira é minha, estou registrando ela aqui perante a Receita Federal no meu nome. Basicamente, você está falando, olha, esse endereço 0x qualquer coisa me pertence e você vai assinar com aquele endereço.
isso vai tornar essa carteira uma carteira nacional. Então, assim, tá um ponto ainda obscuro na lei aí, então acaba que a gente olha para onde está realizando, mas a Receita Federal vai trazer isso na próxima lei, ela já está pronta. Era para ter vindo em outubro, atrasou. Especula-se que por conta da lei americana, que também está sofrendo alterações e deve guiar o mundo como um todo aí, porque está tendo essa conversa entre países, mas ela vai trazer esse registro de carteiras. E aí resolve isso, porque nesse novo modelo que está para sair aí, eu, por exemplo, tô lá, tô com o meu KYC todo feito na Chainless. Então, independente do que eu faça ali, tudo aquilo eu estou fazendo de forma nacional, entendeu? E aí, da mesma forma que se não, eu estou fazendo nos mesmos modelos, mas carteira que eu não registrei em lugar nenhum, entende-se que aquela carteira é uma carteira internacional. E se a Receita ela de alguma forma, ele pode me cobrar pelo imposto internacional. Beleza. O pessoal perguntou aqui se no kart ficaria nos 35 mil também. Aí é um ponto também bem obscuro. O que dá para falar sobre isso? Buscar cartões brasileiros se vocês estiverem olhando para os 35 mil, ou cartões em locais que seguem a regulação em paraísos fiscais. Basicamente é isso. Tipo Hong Kong. Caixa eu acho que se encaixa no caso do Hong Kong, que você não precisaria prestar esse. Na verdade, sim, não precisaria entre aspas, né? Porque a Receita Federal tá de olho nisso. O Banco Central tem uns 2 meses falou que está começando a olhar para os que ele chamou de cartões tokenizados, né? Então, entenda que a tecnologia ela está sempre à frente da lei. Sempre a gente vai ver a tecnologia chegando primeiro, criando soluções. Isso é desde sempre, tá? Não é. E aí depois a lei precisa se organizar. Então a gente vê hoje em dia muito mais fácil esses delays, tipo esse aí que o Markovitz colocou. Pô, existe um cartão que está 100% regular no país dele e no Brasil é permitido que esse cartão seja usado aqui. Então não estou cometendo nada em fazer esse processo. Só que aí a lei vai olhar e falar, ué, mas vocês estão usando isso para não precisar prestar informações. Então em algum momento a lei vai chegar também, tá? O aprendiz perguntou aí, eu tenho ID de Palau, se usar Cash of Hemp ou qualquer outro cartão, teoricamente a Receita não precisa saber de nada. Você vai estar cumprindo as leis de lá, mas o que a Receita Federal disse na última lei, inclusive? Ela falou algo mais ou menos assim, olha, se você é brasileiro e vive aqui, eu quero saber o que você está fazendo, tá? Então, já deu um indicativo do que a Receita vai olhar aí nos próximos meses aí, beleza? O Michael colocou aí, ó. Inclusive sobre isso, em inúmeras lives suas, você menciona que vai deixar essas ilustrações no servidor Discord. Qual é o seu servidor? Não achei. É discord.gg/bitclass, tá? Tem lá, sim. Bit de Bitcoin e class de aula. A Receita Federal diz que sim, que você colocaria como se fosse um rendimento mesmo. Rendeu R$ 84, entra lá no rendimento de tributação exclusiva, né? Mas o que acontece? Isso ainda é meio que um gato, contabilmente pensando, pelo seguinte: rendeu R$ 84, no exemplo. Só que o capital inicial ele pode reduzir e ele pode render também. Então, assim, eu vejo que o ótimo aí é se a gente achasse um jeito de, ao finalizar o meu rendimento, eu dizer que, olha, aqueles primeiros R$ 500 que eu coloquei lá atrás, eu retirei 480 e mais 100 de lucro. E aí por isso eu estou aqui tributando sobre 80. Tem como fazer isso no próprio sistema do ganho de capital. Ou, sei lá, aqueles primeiros R$ 500 que eu coloquei, eu estou tirando 550 e mais 50 de rendimento. Por isso tive 100 de lucro, tá? Mas que também aí declararia tudo como ganho de capital, né? A,
A minha expectativa, não sei se para o próximo ano, mas para um dos próximos anos, é que o sistema da Receita venha trazer esses diferentes. Capital inicial, capital final, a diferença vai ser lucro ou prejuízo e todo o rendimento tributado como rendimento, tá? Mas hoje você tem, assim, respondendo a pergunta, você tem esses dois caminhos. Ou você espera finalizar, calcula tudo e diz quanto você lucrou, ou você declara todas as saídas como lucro e depois, quando você fechar essa pool, por exemplo, a diferença você coloca como lucro ou prejuízo. É, exatamente. Você se encaixa nesse. Esse modelo aqui é excelente para o seu caso aí, ou qualquer outra pessoa que tem esses ganhos on-chain. Porque, de qualquer outra forma, se você simplesmente jogar para a corretora e sacar, você sairia da regra dos 35 mil, a não ser que você trouxesse para uma corretora brasileira. Então, ali com a Chainless você consegue resolver isso. Do ponto de vista de usuário, entenda que eu tô trazendo conhecimento contábil, mas o meu ponto de vista da Chainless é de usuário. Do ponto de vista de usuário, a Chainless ela é uma wallet com Pix. Então é essa a ideia, entendeu? Então, pô, imagina que, poxa, eu jogo para minha wallet que é a Chainless e de lá eu tenho o Pix e, poxa, é uma facilidade enorme. Ah, sim, cara, para contextualizar vocês de forma breve aí, eu sou contador, acho que eu acabei pulando essa parte ali no início, mas pô, eu sou contador. Eu não comecei especificamente com cripto, eu comecei como contabilidade de bares e restaurantes. E aí em 2018 veio a N88, por isso que até que eu sei daquela peculiaridade dela ali que eu falei. Veio a N, e aí surgiu os primeiros impostos de renda. Eu faço imposto de renda há muito tempo, desde os 12 anos de idade, por incrível que pareça. E aí surgiu essa necessidade de imposto de renda de cripto. Eu já tinha tido contato com cripto nessa época, estava estudando já, e aí, poxa, eu comecei a estudar pelo lado contábil, entendi lá na época que, poxa, daqui a pouco todo mundo vai precisar fazer imposto de renda de cripto, porque, pô, é uma tecnologia. Pensa que eu estava em 2018. É uma tecnologia que não vai voltar atrás, não tem como não funcionar a tecnologia. Eu nem estou falando de uma moeda específica. Talvez daqui a 10 anos as moedas que estejam circulando aí nem sejam as que a gente conheça hoje, mas a tecnologia certamente vai ser fruto da tecnologia de hoje. E aí eu entendi isso e comecei a focar em entender mais contabilmente as criptomoedas. E aí coincidiu o tempo, né, que veio a pandemia, 2020. Eu sou de Brasília, então em março de 2020 teve lockdown aqui em Brasília, e aí, pô, meu tempo livre eu mergulhei de cabeça no mercado cripto, estudando, entendendo e trabalhando, a ponto de que a minha contabilidade na época foi perto de zero, porque não existia mais bar e restaurante aberto, quebrou todo mundo, basicamente foi isso que aconteceu. E não tendo como seguir com bar e restaurante, eu fui fazendo uma migração natural, gostei muito de cripto, eu sempre gostei muito da área de tecnologia. Enfim, resumindo a história, encurtando a história, segui criando conteúdo, estudando, trabalhando nessa área. Hoje a gente é uma das contabilidades referências aí no Brasil, talvez a que mais entrega conteúdo e, enfim, durante todo o ano ali, com certeza. E especializada especificamente em imposto de renda de cripto. Então a gente está muito próximo. No último ano eu participei ali, por exemplo, de algumas discussões referente à lei, inclusive dessa próxima lei que está por vir. Eu já vi o texto na íntegra, enfim. A gente tá sempre muito próximo do que está acontecendo aí, beleza? E aí, hoje, entendendo isso, a gente pensou o seguinte, cara, o conhecimento, a gente poderia vender o conhecimento de imposto de renda, contábil e tal, mas eu acho que é um conhecimento que
não vale a pena ser vendido. É um conhecimento que tem que ser difundido e a gente entrega a serviço. A Blue Consult hoje não tem nenhum tipo de curso pago, nem nada nesse sentido. Tem cursos gratuitos, sim, muito bons, inclusive. Tem mais de 1.000 vídeos no YouTube. E hoje a gente presta um serviço de imposto de renda cripto. Na ideia de que, pô, você está aqui no mercado cripto. Você não tem um volume de capital que justifique você pagar um contador, você é da área, você quer renda, tem conteúdo, bastante conteúdo lá na Blue Consult no nosso YouTube. Você procura lá pelo meu nome, você vai achar, e no Instagram também. Ou se você quiser, não, eu quero uma consultoria, eu quero um apoio e tal, você aí você consegue através de um serviço nosso também. Beleza? É comprar o SDC com Pix e realizar pagamentos. O SDC com Pix e realizar. Se na variação cambial houver lucro em sim de imposto, teoricamente sim, mas eu nunca vi ninguém reportando isso, beleza? Ah, o Michael falou da IA, posso mandar o link aqui? Ela é uma IA gratuita, dá para vocês tirarem muita dúvida lá, cara. Tá? É uma IA gratuita nossa. Vou pegar aqui. Aí, ó. Dá para tirar muita dúvida lá, beleza? Precisando, pode contar comigo, pode chamar, beleza? Um prazer.